Isso não está aparecendo. Agora apareceu. Maravilha. Então vamos lá. Voltando aí então a nossa explicação, só para que a gente mantenha o histórico no vídeo para vocês também. O que acontece? Agora, para a gente fazer o preenchimento do balancete, eu vou trazer todas as informações que a gente tinha lá do saldo final, né, do exercício 4, que agora vai ser o saldo inicial do exercício 5. Trouxe todas as contas, né, todas as contas permanentes, lembrando que as contas permanentes é aquilo que vai no balanço patrimonial, que são as contas patrimoniais. E depois que eu preencher essas informações aqui, e lembrando também que os lucros acumulados aqui são todos os lucros acumulados do exercício 1 ao 3, mais o lucro do exercício número 4, e agora ele vai se transformar também em lucros acumulados, aqui para o exercício 5. A gente começa a preencher, então, a coluna de movimentações. Na coluna de movimentações, como a gente vai fazer? De todos os razonetes que a gente preencheu agora, bonitinhos, a gente conferiu aqui um a um se estavam todos certos, batendo débito e crédito, e estavam. Eu vou copiar cada um dos resultados de débito e crédito nas suas respectivas linhas. Caixa, estoques, veículos, contas a pagar e etc. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Fazendo aqui no Excel, de forma mais fácil, Ctrl C, a gente conhece bem essa ferramenta, vai vir aqui, ó, no campo do débito, na linha do caixa, porque eu estou copiando o caixa, tudo bem? Vim aqui, ó, cliquei uma vez aqui, cliquei no Alt, seguro Alt, CVV, que é o colar apenas valores, e aí ele vai trazer apenas os valores. Por quê? Se eu der um Ctrl C e um Ctrl V aqui, uma que ele vai copiar essa fórmula aqui, ó. Quer ver o que aconteceria se a gente desse um Ctrl C e um Ctrl V aqui, ó? Ele daria erro, porque ele estaria copiando aqui uma fórmula. E lá a gente estava somando as células de cima. Aqui ele somaria também as células de cima, então daria 0. Então ele não traria os valores. Por isso que quando eu vou copiar para cá, eu tenho que digitar o Alt, mais o C, mais o V e o V novamente. Tudo bem? É assim que funciona. E aí a gente vai copiar todas, né? Porque aqui na coluna de movimentações, não, a gente não pode esquecer disso. São todos os saldos dos razonetes, porque é tudo que eu tive de movimentação de cada uma das contas. Então, eu vou copiando cada um deles. Ó, agora eu vou copiar estoque de mercadorias. Mesma coisa. E aí eu vou lá, contas a pagar. O que eu tenho mais? Perdão. Tiririra. Paguei aqui. O que mais eu tive? Fornecedores eu já copiei? Não lembro. Vamos lá. Livro diário. Opa, balancete. Fornecedores. Ah, professor, eu tenho a conta aqui de veículos. Eu tive movimentação de veículos nesse exercício? Não! Então é só 0 de um lado e 0 do outro. Perfeito. Aqui no contas a pagar, se eu não tive nada, é 0 no crédito, né? Tive conta de água a pagar nesse exercício? Não! Então é 0. Capital social, movimentei? Não. Beleza. Lucros acumulados, eu movimentei? Não. Beleza. Então a gente vai para cá, voltar no razão. A gente já copiou aqui, fornecedores e contas a pagar. Provisão para contingências trabalhistas. Aqui a gente não somou, né? Mas aqui desse lado é 0. E aqui, opa, perdão. Aqui, Alt igual, vou somar para cima. 5.000 a crédito nas provisões. Então, aqui no balancete, vejam que depois de fornecedores, eu ainda vou criar uma outra linha, né? Vou colocar aqui depois de contas a pagar. Contas de água a pagar. Eu vou criar uma outra linha. A outra linha é provisão para contingências trabalhistas. Perfeito? Qual é o valor da contingência? R$5.000 a crédito, né? Conforme está aqui no meu razonete, tudo bem? Copiamos para lá? Perfeito. Tem mais alguma conta patrimonial para ser lançada no balancete? Não, está tudo aqui, tá, pessoal? Agora, então, nós vamos lançar as contas de resultado, e aí a gente tem que copiar todas elas uma por uma. Receita de vendas, despesas, né? Despesa por provisão para contingências e o CMV. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho receita de vendas, depois eu tenho CMV, depois eu tenho despesa com transporte, depois despesa com alimentação, depois despesa
com provisão para contingências. Tudo bem? Essas são as contas que a gente movimentou. De receitas, quanto que eu tive? 3.600 no crédito. Vamos conferir lá? Receitas, 3.600 no crédito. 3.600 no crédito, perfeito. Eu vou conseguir fazer um negócio que vai ser muito difícil. Deixa eu colocar aqui, ó. Ô, pai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto. Se vocês ficarem entediados quando estiverem preenchendo Excel, finjam que estão jogando um joguinho muito legal. Talvez isso anime vocês. Vamos lá. Ó, aí vamos... Aqui, voltamos. 3.600, né? A gente colocou aqui. Agora, CMV. Quanto é que a gente tem de CMV? Ó, 450, né? 450 a débito. Perfeito, nada a crédito. Despesas com transporte, a gente teve R$10 a débito, nada a crédito. Despesa com alimentação, R$30 a débito, nada a crédito. Despesa com provisão para contingências, quanto foi? R$5.000, perfeito? A débito e nada a crédito. Pronto. Vamos ver se está certo aqui. Como é que a gente vai saber se está certo? Se o débito bate com crédito. Bateu aqui, pessoal? Sim! Como é que a gente vai fazer? Ó? Coloquem um igual um menos o outro. Sempre aqui, ó. Porque aí, se der diferença, é que algo de errado não está certo. Tudo bem? Aí ele vai fazer a conferência aqui pra gente. Perfeito? Então, essa linha a gente pode chamar de cheque. Que é a checagem. Professor, Diga. eu não coloquei a despesa de provisões, aí deu errado no meu. Eu não sabia se era Exatamente. colocar ou não, eu não coloquei. Aí ficou Exatamente. 5.790. O quê? 5.790. Ah, tá. Sim. De um dos lados, né? Porque aí você vai apagar aqui, ó. Entendeu? Isso, entendi. Vai ficar isso aqui, ó. Porque tem uma diferencinha aqui, ó. Tá faltando 5.000 de despesa com provisão. É isso mesmo. É só colocar ela lá. A receita de vendas. Né? Beleza? É, eu não coloquei nenhum dos lados. Beleza, valeu. Isso, é. Você colocando, finaliza a dúvida. Beleza. Perfeito? Perfeito. Maravilha. Vamos lá, então. Voltando aqui para o nosso exercício. Fechamos aqui o balancete, então? Aparentemente, sim. O que a gente precisa fazer agora? Uma coisa muito difícil, chamado contas de adição e subtração. Vocês estão tendo, pessoal, matemática avançada na faculdade de vocês? Sim, é uma matemática aplicada aos negócios, né? Isso. Não precisa ser avançada, pode ser uma básica também, tudo bem? A básica já ajuda bastante. É continha de mais e menos, tá, pessoal? É coisa bem simples, coisa do coração, coisa que lembra a gente a saudade da infância. Vamos lá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Opa, pronto. Deixa eu tirar minha cara aqui, que não tem importância minha cara agora. Pronto. Fica essa foto estranha aí. O que a gente vai fazer, pessoal? O saldo das contas patrimoniais devedoras, de natureza devedora, via de regra, vão ser a débito. Então, eu já sei que vai ficar aqui. Como que eu vou fazer a conta, pessoal? Igual o saldo inicial que eu tinha, é igual quando a gente trabalha. Qual é o saldo do final do mês? É o saldo que eu comecei o mês, que no meu caso geralmente é 0, mais o que eu ganhei, menos o que eu gastei. Nesse caso, o saldo que eu tinha inicial era 2.575, mais os débitos, né, desse mês, seriam as entradas desse mês no caixa, menos as saídas, igual a R$ 4.935. Ganhamos dinheiro a pampa este mês. Olha que bonito. Tudo bem? E aí é lógico que no crédito não tem nada, porque ou é devedor ou é credor. No saldo final, lembra-se do gladiador, só um dos dois viverá. Mesma coisa aqui na linha de estoques. Saldo inicial, mais as compras, menos as vendas. Final, R$ 220. E assim sucessivamente. No caso de veículos, continua 40 mil. No caso da conta contas a pagar,
Prestem muito atenção que agora é onde mora o perigo. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá. Quanto que eu tenho aqui? O saldo é, lembrando que o saldo é credor, tudo bem? Ó, crédito, tá? No contas a pagar. Então vai ficar aqui desse ladinho, ó. Aqui, bonitinho. Igual. Saldo credor do outro, do saldo inicial, né? Do saldo final do anterior. 39.900, porque eu tinha pago R$100. Menos o que eu paguei nesse período, que foi R$1.000, mais quaisquer dívidas que eu tenha feito, que eu não fiz nenhuma dívida agora, é igual a 38.900. Eu não devia 39.900? Não paguei R$1.000 aqui, ó, débito de R$1.000, contas a pagar. Então, no saldo final aqui da contas a pagar, da conta contábil contas a pagar, eu tenho 38.900. Olha que bonito. Viu como é tranquilo? Lembrem-se assim, quando vocês estiverem fazendo este cálculo aqui, ó, pode parecer meio esdrúxulo o exemplo que eu vou dar para vocês, mas é interessante. Quando vocês estiverem fazendo esse cálculo, prestem atenção em cada uma das linhas das contas contábeis, no cálculo, em cada um dos itens, como se vocês estivessem prestando atenção na conversa de uma pessoa que vocês gostam bastante. Pode ser o companheiro ou companheira de vocês ou um amigo, né? Porque se você perde alguma informaçãozinha do que a pessoa está te falando, você vai se perder na conversa, você pode dar uma opinião que talvez não seja mais interessante e pode acabar saindo uma grande meleca daí. Quando vocês fazem o cálculo de cada uma das linhas das contas contábeis, é a mesma coisa. Se vocês perdem o fio da meada, ou se vocês não entendem alguma coisa, ou esquecem de somar ou subtrair alguma coisa, vocês se perdem, tudo bem? Por isso que, ó, chegou aqui, vamos fazer o cálculo de fornecedores, a mesma coisa. Primeiro, fornecedores. Débito ou crédito? Saldo credor, tudo bem? Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos lá então, ele aqui, ó, no saldo final, ele vai ser muito provavelmente saldo credor. Então eu começo o período com R$300 de contas a pagar, tudo bem? Vou falar bem devagarzinho. Vamos lá. Fornecedores é uma conta de natureza credora, por isso que ela está aqui na coluna de crédito. Eu começo o período, esse mês, com R$300 de obrigações, né, de contas de fornecedores para pagar no final do mês. Perfeito. Nesse mês, eu paguei, então, esses 300, eu diminuí, se eu diminuo é menos, R$200 que eu paguei de fornecedores, tudo bem? Só que, neste mesmo mês, eu não me aguentei e fiz mais dívida. Opa, o meu Google está me ouvindo falar, olha que engraçado. E aí, para que eu possa aumentar essa nova compra que eu fiz, eu vou colocar um mais, outro crédito aqui, ó, R$500, igual a R$600. Vocês, e aí pensem na vida de vocês. Poxa, eu fiz uma compra nas Casas Bahia, eu paguei umas parcelas lá de um guarda-roupa e agora eu só devo R$300 para as Casas Bahia. Aí, esse mês, eu paguei mais R$200. Poxa, agora eu só tenho um boletão de R$100, perfeito? Perfeito. Só que, quando eu fui pagar o boleto lá nas Casas Bahia, eu passei no corredor de umas prateleiras e eu vi lá uma estante tão bonitinha de R$500. Eu falei, poxa vida, vou comprar essa estante, porque eu preciso dela, ou minha filha precisa dela, ou enfim, ela vai ficar bonita na minha casa e eu quero gastar. E aí eu vou lá, eu fiz o pagamento, né, desses R$200, fiquei devendo só 100, só que agora eu abri um outro carnê de 500. Se eu só devo R$100, se eu só devia R$100, porque eu paguei 200 do boleto que eu tinha, e abri mais um carnê de 500, quanto que eu tenho agora? 600. Simples assim, tudo bem? Sim, beleza. Espero que estejam todos bem aí, pessoal. Vamos lá. Conta de água a pagar, a gente não recebeu nenhuma, tudo bem? Vamos lá. 6. Oi? Não, nada, essa tosse aí. Tá saindo não, né? Não, acho que a gente recebeu nenhuma. Vamos lá. Aí, opa,
Volta aqui. Provisões para contingências. A gente não tinha provisões, né, no passado, e esse mês a gente teve. Então, eu tenho um valor de R$5.000 agora, saldo final. Capital social não mexeu, continua R$1.000. Perfeito. E aí vamos para as receitas de vendas. Agora, deixa eu só copiar aqui para ficar bonitinho. Receita de vendas. Eu não tinha nada, esse mês eu fiz 3.600, total de 3.600. As despesas, a mesma coisa. Eu não tinha nada de saldo inicial, mas eu tive nas movimentações, então eu terei de saldo final, tudo bem? Tá faltando alguma coisa aqui? Receita de vendas, 3.600. Ó, valor de lucros acumulados a gente não trouxe. Eu não tive, até agora eu não fiz o cálculo, mas eu trago o acúmulo dos outros saldos. Como eu ainda tenho as contas de resultado aqui, ó, pessoal, então eu não apurei ainda o meu resultado de fato, tudo bem? Então eu não preciso colocar aqui o lucro desse exercício. Por isso que bate bonitinho, tudo bem? E aí a gente vai para a próxima etapa, mas antes eu pergunto a vocês, alguma dúvida até aqui? Beleza. Não. Vamos para a próxima, então. DRE. DRE, pessoal, mais fácil ainda, né? Mais fácil do que judiado morto. Aqui a gente só vai fazer o preenchimento, tudo bem? De receita bruta, a gente tem 3.600. Não tive devoluções, então a receita líquida também é essa, tudo bem? De CMV, eu tinha o valor de R$450. Então, eu vou ter o lucro bruto de 3.150, porque o lucro bruto é a receita líquida menos o CMV, igual 350. E as despesas? Com alimentação, quanto foi? R$10. Despesas com transporte, quanto foi? Alimentação foi R$30. Transporte, R$10. Tive RH, eu não tive, mas eu tive outras. Quais foram as outras que eu tive? Provisão para... a despesa com provisão para contingências. Perfeito? Nas provisões para contingências, eu tive valor de R$5.000. Perfeito? Qual foi o valor do lucro? Olha, dá negativo, então não é lucro. Então aqui nós teremos um prejuízo, correto? Então não é um LAIR, é um PAIR. Tudo bem? Porque é o prejuízo antes da contribuição social e lucro líquido. E imposto de renda. Então, aqui, nesse caso, eu não terei um lucro líquido, eu terei um prejuízo líquido. Prejuízo líquido de R$1.890. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não. Maravilha. O que a gente tem que fazer agora, no final? Preencher o balancinho patrimonial. E como é que a gente vai preencher o balanço patrimonial? Só vir aqui, ó. Todas essas contas a gente já não utilizou? Já, porque a gente utilizou na DRE, que são contas de resultado. Agora a gente vai para todas essas contas. Levar esses saldos aqui. Quanto que eu tenho no caixa? 4.395. Trago para cá. E aqui é caixa. Estoque de mercadorias. Quanto que eu tenho lá em estoque de mercadorias? 220. Tenho mais alguma coisa aqui no ativo circulante? Não. Então vamos para o não circulante. Veículos. Veículos eu tenho quanto? 40.000. Perfeito? Não circulante aqui embaixo. Tem mais alguma conta aqui? Já foi essas 3. Não. Agora vamos para o passivo. Passivo eu tenho contas a pagar e fornecedores. Então, eu tenho aqui contas a pagar e fornecedores. Quanto que eu tenho aqui no balancete? Veja que o balancete, pessoal, é uma listinha para a gente copiar. É bem simples, né? Contas a pagar, 38.900 e no fornecedores, 600. Então, aqui eu tenho 38.900 e aqui 600. Tá ao contrário, né? Contas a pagar, de novo.
Contas a pagar. Ah, não, tá certo. Contas a pagar é 38.900 e fornecedores é 600. Perfeito. Aqui. Maravilha. Tenho mais alguma coisa aqui, pessoal, no balancete? Tenho. Conta de água a pagar não tem, a gente não precisa copiar. Na próxima ela já não vai aparecer mais, então a gente pode até fazer um Ctrl- aqui. Maravilha. Provisão para contingências trabalhistas. Vamos copiar a continha aqui para a gente levar para lá no valor de 5.000. Então aqui, ó, não circulante, 5.000. Depois eu tenho aqui, e aí eu tenho capital social e lucros acumulados. Então aqui eu tenho capital social e lucros acumulados. Lucros acumulados eu tenho 1.545, é isso? 1.545. E de capital social, quanto que eu tenho? R$1.000? R$1.000. Bateu, pessoal? Ainda não. O que eu preciso trazer para cá? O resultado da DRE. Quanto deu o resultado da nossa DRE? 1.890 negativo. Prestem atenção nisso. Muito importante. 1.890 negativo. Esse 1.890 virá para cá, para o balancete, para o balanço patrimonial, como prejuízo do exercício. Perfeito? Como também 1.890 negativo. Por que ele virá como negativo? Porque o prejuízo reduz o nosso patrimônio, tudo bem? Então, no balanço patrimonial, ele virá em formato negativo, assim como ele está sendo apresentado aqui no prejuízo, tudo bem? Aqui na DRE, tudo bem? Vejam que colocando ele como negativo, ele reduz, tudo bem? Aí vocês me falam, ah, professor, mas aí, se a gente for fazer a análise desse balanço patrimonial, tem alguma coisa errada, porque a empresa ganhou tanto dinheiro, entrou muito dinheiro esse mês, né? No mês que a gente está calculando agora, no mês de maio, e mesmo assim a empresa fechou com prejuízo? Sim. Por quê? Este prejuízo, pessoal, trata-se de um prejuízo contábil, tudo bem? Deixa eu tirar aqui. Esse prejuízo, ele é um prejuízo contábil, ele não é um prejuízo econômico. Então, eu tenho uma entrada positiva de recursos aqui, ó, eu tenho um valor expressivo de uma entrada, eu tenho poucos gastos, os meus gastos efetivos que saíram do meu caixa foram CMV, alimentação e despesa com transporte, mas eu tenho um registro de provisão para contingências de R$5.000, tudo bem? Então, este valor de provisão, ele dá a impressão, ou ele contabilmente, ele apresenta um prejuízo. Entretanto, eu tive um bom resultado, tudo bem? Por isso que vocês, como administradores, quando estiverem fazendo a análise das demonstrações contábeis, e por isso vocês precisam conhecer, é importante que vocês saibam disso, tudo bem? O prejuízo contábil nem sempre representa um prejuízo econômico. Nesse caso, o resultado econômico da empresa foi positivo. Se eu considerasse aqui as informações, eu teria aqui pouco menos de... Aliás, eu teria 3.110 de lucro, né? Mas como eu considero a provisão para contingências, mesmo que ela não seja um desembolso, ela é considerada como despesa, eu vou ter um prejuízo contábil do exercício de 1.890. Mas isso não necessariamente quer dizer alguma coisa ruim neste momento, economicamente, porque eu não tive desembolso, tudo bem? Mas eu tive sim uma movimentação ou um registro de um provisionamento de algo que provavelmente irá acontecer no futuro. Por isso é importante que a gente tenha essa consciência. Tudo bem? Oi? Dúvidas, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Esse é o celular do Gu. Alguém arruma o celular do Gu? Tá. Tenho uma dúvida, professor. Por que é tão fácil você fazendo e quando a gente faz é difícil? Oi?
Porque fica tão fácil quando você faz e quando eu vou fazer sozinha fica difícil. Mas é simples, é porque quando eu vou fazendo com vocês, eu vou fazendo pausado e como eu vou falando, vocês obrigatoriamente vão lendo. Agora, quando vocês vão fazendo, eu falo porque eu tinha esse problema tanto no técnico quanto na graduação. Quando a gente vai fazendo sozinho, muitas vezes a gente não presta atenção em tudo que está fazendo porque a gente quer finalizar logo o processo. Então, acaba sendo um pouco mais desgastante. Mas não que vocês não consigam fazer sozinho. É questão de prática também. Vocês fazendo mais 1 ou 2 já fica facinho. Entendi. Ô, professor, só Daqui uma para dezembro a gente consegue. a questão do lucro do exercício ou prejuízo. No próximo exercício que você for passar, eu tenho que pegar lá do DRE, né? Aham. Ah, tá. Era só uma dúvida que eu fiquei. Sempre quando eu pegar o resultado, né, o lucro ou prejuízo, eu vou sempre pegar da DRE. E aí o que eu trouxer vai ser lucro ou prejuízo acumulado. Nesse caso, que a gente tem uma série de lucros, teve uma série de lucros, né, do exercício que foram acumulando e agora a gente tem um prejuízo, eu vou apenas fazer a eliminação de um com o outro. Também eu vou fazer o casamento contábil de um com o outro. Tudo bem? Entendi. Tá bom. Obrigada. Maravilha. Imagina. Tô vendo aqui algumas perguntas. A pergunta de Chuck Norris Gomes de Franco da Rocha. Professor, onde você fez o técnico? Eu fiz o técnico no Centro Paula Souza. Eu sou formado pela ETEC. Depois de 10 anos formado pela ETEC, eu voltei para dar aula na ETEC. Olha que bacana. Eu fiz o técnico de... Acho que eu já falei para vocês, né? Qual é a minha formação. Ou não? Uma vez na sala você falou. Falei, né? Espera só um minutinho aqui. Deixa eu só destravar uma coisinha aqui. Professor, coloca essa correção na plataforma depois, por favor. Sim, senhor. Valeu. Estranho. Eu tenho técnico de contabilidade, depois eu fiz o técnico de administração, depois eu fiz a graduação em ciências contábeis, aí eu fiz a licenciatura em matemática, aí eu fiz a pós-graduação em auditoria, e aí eu fiz o mestrado, e aí já chega, né? Acabou com nós. Tem bastante coisa. Ainda tem bastante coisa, pessoal, para estudar. Se eu pudesse, eu estudaria bem mais. Tá, vamos lá. Pessoal, daqui a pouco vai cair de novo a nossa conexão, vai fazer o backup e aí vocês já podem entrar. Eu acredito que agora vai ser menos demorado, porque, enfim, eu espero que seja menos demorado, tá bom? Mas eu vou falar para vocês agora sobre os conceitos de depreciação, amortização e exaustão, e ao final da aula vocês terão um materialzinho para estudar, tudo bem? E aí, caso tiverem dúvidas, a gente pode conversar. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho e tchau, tchau. Aproveitem para ir no banheiro mais uma vez. Tomar uma água. Pode deixar. Tá? Pessoal, não vou embora, hein? Senão não tem chamada. O Rô já vai cachaçar, né, Rô? Não, Coitado, deixa o menino. Tô no pé dele, professor, porque senão não vai, sabe? Então, tem que ajudar. Tem que ajudar. Pessoal, Zoeira. até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau.